Vamos falar de A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, esse livro nacional que eu dei 5 estrelas, favoritei e que eu amei muito. Não consigo nem colocar nenhum ponto negativo, tá? Já fica o spoiler. Então vamos começar pelos positivos, que são os únicos que tem e são muitos. A história me arrebatou em cada linha e em romances históricos eu sempre tento e busco entender, que é o caso desse, né? Não é um histórico antigo ali, tipo, sei lá, Jane Austen, nem nada assim, mas é ali do início da década dos anos 1900, me parece, assim. Me parece, tá? Não sei se aqui tem quanto que ele é ambientado, eu vou colocar aí na tela, se eu encontrar essa informação, mas não é definitivamente uma sociedade como a que a gente tem hoje, super digitalizada e tal. Então, quando eu leio esse tipo de livro, eu já fico buscando entender um pouco sobre como era a sociedade, como as pessoas pensavam, o que elas tinham de expectativa, sabe, assim, e isso é muito rico aqui, você entende bastante os pensamentos, comportamentos e cultura da época, e eu fico tentando encontrar isso e aqui a gente tinha. O livro supera todas as minhas expectativas, desde as minhas expectativas com romances históricos até as minhas expectativas com esse livro, que eu já ouvi ser elogiado, foi por isso que eu comprei. Ele supera tudo isso, realmente, nossa, uma obra-prima, assim, de verdade, eu indico para todo mundo. Os personagens principais são bem desenvolvidos e a gente vê o desenvolvimento da história de alguns personagens secundários, o que enriquece muito a trama, assim. E o fato de alguns personagens secundários terem essa profundidade, serem também desenvolvidos, assim, faz com que você se sinta, pelo menos eu me senti de forma ambivalente, dicotômica, ambivalente eu acho. Eu fiquei querendo odiar, não conseguindo muito, talvez sentindo um pouco mais de compaixão pelos personagens que eu achava problemáticos, por entender de onde vinham esses problemas. Então isso fez com que eu acho que a obra mostra uns tons de cinza que a gente encontra na personalidade das pessoas, porque por mais que seja uma obra fictícia, a gente encontra pessoas que não são perfeitas, né? Por mais que elas estejam dando o melhor delas, elas não são perfeitas e podem acabar desagradando a gente, mas isso não impede que elas tenham muitos pontos positivos e esse livro mostra isso muito bem. Os plots são bem construídos e realistas, então não é uma coisa que você sente, sabe, uma ruptura ali ou que você sente que não aconteceria de verdade aquilo. E a gente, não sei se vocês já leram livros assim, eu faço isso com fantasia, por exemplo. Fantasia, por ser um gênero mágico, eu fico pensando, tipo super-herói também, fico pensando, eu vou desencanar que não aconteceria e vou curtir a obra. Quando é um livro realista e que tem um plot que parece não acontecer muito, eu fico, que é meio surreal mesmo, assim, eu fico, estraga um pouco, sabe? Porque não é a proposta do livro ter essa característica. Aqui não, aqui a gente tem um livro bem ambientado, um livro bastante profundo nos personagens e com os plots de forma realista. Você consegue imaginar aquilo acontecendo com qualquer pessoa, sabe? Ou com pessoas que tenham uma vida parecida com essa. Como eu falei, eu tive sentimentos conflitantes em relação a alguns personagens e a gente isso faz com que a gente compreenda algumas decisões dele durante a leitura. Eu indico para todo mundo, como eu já falei, e o meu único arrependimento é de não ter lido esse livro antes, porque ele é incrível, muito, muito bom. Eu sei que ela tem outros livros, eu vou deixar aí na tela e eu vou com certeza buscar mais da autora. Então vamos falar dela, Marta Batalha, que é a autora de Vida Invisível de Eurídice Gusmão. O nome dela é Marta Mamed Batalha, ela nasceu em Recife, Pernambuco, aqui no Brasil, mas ela foi criada no Rio de Janeiro. Ela se graduou em jornalismo pela PUC-Rio, fez mestrado em literatura brasileira pela PUC-Rio e mestrado em editoração pela Universidade de Nova York. Então, assim, ela é incrível. Eu sempre admiro muito quando o autor ele tem uma trajetória acadêmica, sabe? Porque eu estou fazendo mestrado. Eu sou graduada em psicologia, estou fazendo mestrado em psicologia social na USP e a gente que é da academia, a gente sabe o tanto que a gente sofre, sabe? Então quando a gente vê outra pessoa da academia, assim, tendo sucesso e, enfim, criando uma obra-prima como essa, dá um quentinho no coração que eu me sinto parte da mesma comunidade, assim, sabe? De fazer ciência. Enfim, é mais um voz da minha cabeça. A Marta Batalha, então, voltando para ela, trabalhou como repórter dos jornais O Dia, O Globo e Extra. Ela fundou uma editora em 2003 e que era especializada em obras de humor e cultura brasileira, mas ela vendeu essa editora para o Grupo Ediouro em 2008.
Ela foi para a literatura, né, ficou sendo exclusivamente escritora após o nascimento da sua filha, que ela quis ficar talvez mais em casa, que já sou eu criando na minha cabeça, mas está na biografia, que após o nascimento da filha, ela dedicou-se à escrita, que era um sonho desde infância. Então, eu adicionei esse parênteses que eu acho que talvez tenha sido motivado por querer ficar mais próxima da filha, não sei. A Vida Invisível de Eurídice Gusmão foi adaptado para o cinema em 2019 e é estrelado por Fernanda Montenegro. Eu achei isso incrível, eu não sabia disso. Eu acho que a Fernanda Montenegro tem uma biografia que eu quero ler, eu acho que ela mesma é prólogo, ato, epílogo, uma coisa assim. Eu vou pôr aqui para ver se é dela, vocês vão saber antes de mim. Mas eu tenho muita vontade de ler essa biografia, que eu acho que é da Fernanda Montenegro, então é legal ver as coisas se cruzando, assim, né? Fernanda Montenegro estrelando um filme de um livro que eu amei, enfim. Ela atualmente vive em Santa Mônica, na Califórnia, com o marido e 2 filhos, e desde 2020 ela mantém uma coluna no jornal O Globo. É isso, me fala o que você achou dessa resenha. Se você se interessou em comprar esse livro ou vai comprar qualquer outra coisa na Amazon, por favor, faz isso pelo link que está aqui na descrição, que você me ajuda muito, tá bom? Um beijo!